Aqui nós estamos para previsão para novembro, dezembro, janeiro. A Laninha atuando em toda a extensão do Pacífico, moderada a forte, continua com água mais fria que o normal aqui no sul. Essa combinação não é boa e aqui no Nordeste favorece a chuva por lá. Então, nesse trimestre agora, o que está indicando? A chuva vai se espalhar por toda essa região aqui central do país e vai dar uma reduzida boa nessa área aqui, ó, entre Argentina, Uruguai, Paraguai, partes do Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo e todo o sul do Brasil. Toda essa região aqui vai entrar num período de bem pouca chuva ou chuva muito irregular. Daqui a pouco dá uma bomba d'água e passa dias e dias e dias sem chover. Mas a tendência é uma boa redução de chuva. Os modelos estão começando a reduzir e com essa água fria aqui em frente a gente também não é bom. Isso aqui, se chegar a avançar até dezembro, começo de janeiro, pode atrapalhar até o turismo por causa da água muito fria, como aconteceu ano passado. E facilitar as madrugadas mais frias afetando o arroz. Então, frio tardio, chuva bem irregular e talvez aí mais dias de tempo seco. O que é bom para quem precisa de sol. O arroz que tiver com a quadra de água normal é o que o arroz quer, sol e água. Porém, as madrugadas continuam frias, a temperatura ainda continua abaixo do padrão no sul do Brasil. Tu pode ter o quê? Abaixo do padrão, mas com uma amplitude maior. Tu pode ter tardes mais quentes e noites mais frias. Na média, ela fica abaixo do normal, mas os extremos ficam fora do padrão. Mais frio e mais quente, principalmente no oeste da região sul, e já começa a ter indicativos de algum período de calor muito forte aqui na região da Argentina. Isso pode afetar o oeste do Rio Grande do Sul em algum período ali em novembro. Mas grande parte da região sul, o calor que tiver vai ser curto. Ele pode ser um pouquinho mais prolongado da metade oeste do Rio Grande para a Argentina, oeste do Uruguai, oeste e sul do Uruguai e o Paraguai. Claro que não está indicando nada assim excepcional, mas é bom ficar com as barbas de molho nessa faixa aqui, porque quando fica muito seco, a insolação é muito grande nessa época do ano, isso pode o quê? Todo o calor do sol se transformar em temperatura, não em chuva. Então esse é o perigo de quando fica muito seco nessa época. Aqui, nessa faixa aqui, vai ter chuva mais excessiva. O pessoal tem que ficar atento na região do Mato Piba, no sul do Maranhão, Piauí, oeste da Bahia, grande parte da Bahia, norte de Minas. Algumas áreas aqui entre o norte de São Paulo, centro-oeste de Minas e sul de Minas pode ter uma irregularidade maior da chuva. Então, São Paulo, Mato Grosso do Sul estão na transição. Mais ao norte melhora a chuva, mais ao sul piora a chuva. Eles estão espremidos. Ora eles vão ter uma chuva melhor, ora eles vão ter uma chuva não tão boa. Talvez ali o Vale do Ribeira, que está precisando bastante de sol e calor, comece a melhorar um pouquinho, embora a temperatura não esteja indicando muito alta não. Toda a faixa litorânea aqui do sul e sudeste, para o pessoal do turismo, talvez dezembro não seja aquele dezembro bom para a praia, mas muito bom no conforto. Dá para aproveitar para o passeio e tudo mais, é tempo bom, com um predomínio maior do sol, com nebulosidade, alguns momentos de nublado, nuvem baixa, talvez alguma garoa, alguma coisinha nesse sentido, e um clima assim mais confortável. Ruim para nós aqui da Serra, onde o frio vai se estender com madrugadas mais frias, ainda tem risco de geada em outubro, novembro, nas áreas de 900, 1.100 metros para cima, e novembro, dezembro, nas áreas mais elevadas do Paraná, Serra Catarinense, topo da Serra do Rio Grande do Sul e menor chance de campanha. O arroz plantado muito cedo poderá ter problemas com frio entre finalzinho de novembro até o dia 20 de dezembro, é um período arriscado. E uma chance menor no meio do verão, de algum friozinho meio fora do padrão. No Nordeste a chuva avança bem, permitindo o plantio na região do Mato Piba, o centro-sul do Maranhão, Tocantins, Goiás, centro-oeste e sul do Piauí, praticamente quase que toda a Bahia, talvez o norte da Bahia ainda demore um pouquinho. Algumas chuvas já perdidas já vão aparecer no centro-oeste do sertão de Pernambuco, no extremo oeste da Paraíba. A região do Cariri pode ter alguma chuva, alguma coisinha assim isolada, mas nada para plantar. É só para que vai aliviar um pouco o calor, vai trazer um pouco de chuva para a vegetação, um pouco de chuva para a cisterna. No centro-sul do Ceará também começa a ter algumas pancadas de chuva já a partir de final de novembro, dezembro, já começa a melhorar. Talvez a estação chuvosa inicie mais cedo, sempre lembrando, início de estação chuvosa não é a garantia de começar a plantar imediatamente. Pode até começar, mas plante um pouco. Uns 5, 10% do que vai plantar, espera mais umas semanas para ver se realmente firmou, porque pode acontecer de dar 1, 2 semanas de boa chuva e depois dar um veranico de 10, 15, 20 dias e não chove nada. Então fique um pouquinho atento.
Não acredito que vai ser que nem ano passado, ela deve ser melhor que o ano passado. Então a chuva chega mais cedo no Ceará, chega mais cedo no oeste de Rio Grande do Norte, no extremo oeste da Paraíba, no sertão de Pernambuco. Nas áreas onde é para iniciar a estiagem, ela vai atrasar ou vai ser uma estiagem mais leve. De maneira geral, o Nordeste vai ter uma situação boa de chuva e é sempre normal ter um outro período em que dá um intervalo de tempo mais seco. Então ficar um pouquinho atento nesse sentido. Mas de maneira geral, nesse trimestre aqui, que começa agora em novembro e vai até a metade do nosso verão, a situação fica melhor no Nordeste e preocupante no Sul. Aqui no Sul, talvez ali entre o dia 10 e 20 de janeiro, dê sinais de melhora, aliviando um pouco o quadro da estiagem. Eu acho que o período mais crítico começa agora, finalzinho de outubro, novembro, dezembro e começo de janeiro, onde tem uma chuva bem irregular, alguns episódios de frio, alguns episódios de calor mais fora do padrão e na média mais agradável, tirando o oeste do Rio Grande do Sul, que já vai ficando mais quente, e a Argentina, que talvez seja o país que mais sofra com essa laninha em termos da safra de verão. Então vamos agora para outro mapa. Mas antes, só uma curiosidade, olha como está esfriando a projeção aqui para o nosso Atlântico, que não tinha alguns meses atrás, e também aqui na parte sul. E aqui ele jogou água mais quente aqui mais para o Atlântico Sul, que não interfere. Para nós o importante é aqui, ó. E no litoral do Nordeste está mais quente, vai ajudar lá, quem sabe a Zecite desça mais cedo esse ano. Aqui em dezembro, janeiro e fevereiro, o auge do nosso verão, nós temos uma laninha fraca, moderada, forte ainda, continua atuando. Está começando a perder força, mas continua ainda forte, principalmente em dezembro e janeiro. Continua com água de normal a fria aqui no sul e mais quente aqui no Nordeste. Então, continua o mesmo esquema, com a diferença que aqui no Centro-Sul a estiagem talvez não seja tão severa nesse período. Tirando ali a primeira parte do verão, dezembro, e a primeira parte de janeiro, preocupa bastante essa região aqui. Depois pode melhorar um pouquinho. No Nordeste a situação fica boa. Nas áreas onde é para chuva vir, já chegou um pouco mais cedo, aí começa a aumentar a chuva final de dezembro, janeiro, fevereiro. No Ceará começa a avançar a chuva no sertão da Paraíba, espalha a chuva no Rio Grande do Norte, no sertão de Pernambuco, na Bahia continua com chuva. Então no Nordeste como um todo a situação fica boa nesse período. É um ano muito bom para o Nordeste, até que seja bom, porque vocês vão ver mais lá na frente que parece que essa laninha vai acabar agora nesse fim desse verão. E depois ali do meio do ano para frente está dando início ao El Niño, que não é bom para o Nordeste e vai trazer a chuva de volta de maneira mais intensa para o Sul. Então, de início vamos ter problemas. Esse ano, uma coisa que ninguém percebeu, nós já estamos na metade de outubro e não deu 1 ccm. Então aquelas tempestades severas de primavera mais abrangentes, felizmente não tivemos. Tivemos sim, pontuais, mas não a característica da nossa primavera, que é ser bem tempestuosa. Aqui no sul esse ano está calmo por enquanto. Ainda pode ter frio durante o verão, não dá para descartar algum frio meio doido, alguma geada aqui no topo da serra. E algum frio que possa prejudicar o arroz no Vale do Itajaí e outras áreas. No período de janeiro a março, nós temos o quê? A laninha começando a se despedir. Ainda é uma laninha fraca, quase moderada, principalmente em janeiro. Fevereiro vai se neutralizando e março começa a ficar mais neutro. Aqui vai ficando mais próximo do normal e no Nordeste um pouquinho acima. Então, mantenha aquela tendência. Chuva irregular no sul, episódios de alguma chuva forte, sempre é comum ter durante o verão, menos intenso ou menos frequente que no verão normal. Acredito que ajude um pouco. Entre a segunda parte de janeiro e fevereiro vai ter períodos melhores de chuva que deve ajudar para quem plantou um pouco mais tarde lá na frente. E também pode ajudar aqui na variedade Fuji. Atrapalha um pouco alguma coisa de uva na colheita ou na hora da maturação da uva, pode atrapalhar um pouquinho o mês de fevereiro. O arroz ainda fica naquele risco de ter ou não algum problema com algum friozinho meio doido durante o verão, mas fica um verão um pouco melhor do que foi o ano passado em termos da chuva, principalmente a primeira parte. É um verão que começa um pouco mais tarde e pode terminar ainda mais cedo, porque o efeito da laninha deve ir até mais ou menos março e abril. Isso vai fazer com que o verão seja um pouco mais curto. Vai ter um calorão em verão?
muito difícil a gente passar um verão sem pelo menos um calor forte por alguns dias. Provavelmente isso deve acontecer ali entre final de dezembro, janeiro, alguma coisa nesse sentido, algum calor forte. Não como foi ano passado, que deu aquelas 3 semanas de calor forte direto, principalmente na Argentina. Talvez a Argentina, o sul do Paraguai e partes do Uruguai tenham problemas com algum calor mais intenso. Vendas de produtos de verão tem que ficar com o pé atrás, porque como ele começa mais tarde, talvez não tenha uma venda tão boa. Para ter uma venda excelente, vai ter que ter pelo menos umas 2 semanas de calor forte entre final de dezembro ou janeiro para incentivar, e não dá para garantir. Que vai ter calor no nosso verão, é muito difícil ter um verão sem calor intenso aqui no sul. Ele pode ser mais curto, mas vai ter no momento dele um calor forte. O que vai chamar atenção vão ser essas variações. Algumas noites bastante frias para a época e uma ou outra tarde bem quente. Fevereiro, março e abril. A laninha está praticamente começando a ficar nesse período aqui, final do verão, outono, laninha bem fraca, neutro, frio. Então ainda tem água fria, mas já mais para neutro, e aqui no Atlântico praticamente sem sinal. Então, mais ou menos a partir de março, abril, fica com um comportamento mais normal de cada região. Março, abril, maio. Começam os primeiros sinais do nosso amigo El Niño. Vai sumindo a água fria, aqui vai ficando dentro do normal, então tudo indica que já para a safrinha de milho está sinalizando que problema de chuva talvez não seja a falta, e sim o excesso na hora errada. E o risco de geada precoce, não vou dizer que não tem, porque nós vamos estar naquela transição. A neutralidade também não é boa, o neutro tu não tens padrão, tanto pode vir um frio forte cedo ou não. Então vamos ter um pouco de cuidado de não plantar muito tarde, só para evitar que o milho chegue numa fase muito sensível à geada na segunda quinzena de junho. A possibilidade de ter alguma geada nesse período entre maio e junho não dá para descartar completamente. Mas é um ano que tudo indica que deve ajudar o pessoal da safrinha do milho, talvez com excesso de umidade até. Abril, maio e junho começa o processo gradual do retorno do El Niño. A laninha praticamente já sumiu, já está neutro quente, indo para El Niño, e o Atlântico sem sinal. E quando chega aqui maio, junho e julho, ou seja, já o nosso inverno, provavelmente já teremos o inverno sobre El Niño. Se vai confirmar ou não, isso a gente vai ter que esperar ali para as atualizações de janeiro e fevereiro. Então tudo indica que o processo de mudança de laninha para El Niño deve começar ali entre abril e maio para frente. Provavelmente vai estar com característica de El Niño na saída do inverno e na próxima primavera, que deve ser bem diferente dessa. Acho que agora o sul vai começar a ter problema com excesso de chuva e o nordeste começa a ter a seca começando a se acentuar por lá. Vamos ver o que vem aí pela frente. Vamos ver se vai manter ou não essa tendência. Aqui a gente tem a temperatura da água do dia 10 de outubro, bastante água fria ainda para aflorar. Está dentro do que se espera. Aqui as projeções, ó, outubro está dentro do que está indicando, a projeção está se confirmando com a realidade. Novembro continua, dezembro, janeiro, sumiu em fevereiro, vai começando a avançar água quente em março e abril, aqui março e abril mais para neutro, maio começa a ser um neutro quente, mais para quente em junho e começa a esquentar bem a partir de julho. Então, provavelmente dá para dizer que o segundo semestre de 2023 tem uma alta chance de ter um El Niño atuando aqui na gente. Vamos ver se não vai dar uma puxada de tapete quando chegar nas atualizações ali de dezembro, janeiro. Acho que o martelo final para saber se vamos ter ou não El Niño deve ser nas atualizações de janeiro e fevereiro. No momento dá para dizer o quê? A laninha acaba no final do verão e início do outono, e a transição de neutro quente para El Niño começa no final do outono e decorrer do inverno.